Iniciamos mais um podcast, Doutora Juliana Convida. Nosso convidado hoje é o Dr. Eduardo Emerim. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Muito obrigada pela presença, de nos contemplar. Dr. Eduardo, ele é um médico hepatologista, ele tem um currículo extenso, gastroenterologista, título de especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastro e em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. E ele é membro titular das duas instituições. É mestre em hepatologia pela Universidade Federal da Saúde de Porto Alegre, doutorando em hepatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do programa de hepatites virais da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Membro fundador da GESIM, que é um grupo de estudos em síndrome metabólica, e ex-presidente da Associação Gaúcha para o Estudo do Fígado, entre 2017 e 2018, e da Sociedade Gaúcha de Gastro entre 2019 e 2020. Doutor Eduardo, hoje nosso assunto vai ser sobre esteatose hepática. Eu sei que a nomenclatura mudou um pouco, mas é algo muito comum no nosso consultório. Eu não sei precisar, mas eu diria assim, que de cada 10 ecografias, eu te diria que acho que no mínimo umas 5 a gente tem esteatose. Ou talvez mais, dependendo da semana. Então eu gostaria de que o senhor nos abrilhantasse com o seu conhecimento, de falarmos sobre essa doença tão comum e que tem impacto importante e preocupante na saúde. Então, boa tarde a todos. Doutora Juliana, é um prazer imenso estar aqui. Prazer é nosso. Eu te diria que a esteatose nas ecografias ainda são subdiagnosticadas, porque o exame ecografia, ele detecta a presença de gordura no fígado quando mais de 20% das células hepáticas estão acometidas. Veja bem, então, e a esteatose é considerada quando mais de 5%. Então, nós temos uma questão do método, eventualmente, não diagnosticar. Sei que tua formação inicial é de ginecologia e eu queria dizer que os ginecologistas são os maiores amigos do fígado das pessoas, porque há muitos anos já, desde as épocas em que a hepatite C era uma doença muito prevalente, são as pessoas que nunca esquecem, os médicos que nunca esquecem de contemplar exames laboratoriais e exames de imagem para avaliar esse órgão. E sim, se 68% das pessoas estão com sobrepeso ou obesidade, e esta é uma doença que está relacionada a questões metabólicas muito importantes, então a presença de esteatose hepática foi recalculada recentemente para o nosso povo aqui, latino-americano, chega a 38% das pessoas. Então, vê que cada 4 entre 10 pessoas vão ter esteatose. E se essa pessoa for diabética, que é uma doença muito prevalente no nosso meio também, essa quantidade vai passar de 60% de esteatose. E a condição inflamatória da esteatose, que a gente chama de esteatohepatite, em pessoas diabéticas pode chegar a mais de 30%. E é essa a doença que evolui. Sim. Porque antigamente se associava muito a cirrose hepática, então a esteatose pode evoluir para cirrose e se associava a cirrose com álcool. Exato, e hoje a gente já sabe que não é só isso, doutor? Então, se o senhor puder nos falar sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, Então, e exatamente, o termo não alcoólico, muito bem colocado, surgiu exatamente daí. Se fala há muito tempo em fígado gorduroso, desde 1800, mas em 1980, que um patologista americano chamado Ludwig observou em 20 mulheres um fígado gorduroso com uma inflamação muito semelhante àquela provocada pelo álcool. E a ele, naquela época, que foi quando se começou a estudar mais, ele deu o nome de esteatohepatite não alcoólica. Hoje a gente até tirou esse termo não alcoólico, porque a gente entende que muitas pessoas que têm sobrepeso e obesidade ou diabetes ou resistência insulínica, que é o pontapé inicial da doença, também eventualmente podem beber. Então não dá para dizer que é não alcoólico. É considerado um limite acima da quantidade de álcool por semana que um homem ou uma mulher bebe, tem um número para a gente dizer que é não alcoólico, mas o termo já nem mais está sendo utilizado. E além do álcool, por exemplo, que alimentos, por exemplo, alimentação, pessoal, é gordura no fígado, é só a gordura que dá esteatose?
São excelentes perguntas, uma atrás da outra. Doutora Juliana, não, é um grande engano, as pessoas tendem a achar que a doença hepática gordurosa está associada à ingestão de gordura. É muito comum as pessoas diabéticas, com esteatose, chegar a dizer, mas eu não como fritura, eu não como carne gorda, né? Então, assim, isso está muito mais associado à dieta ocidental, rica em alimentos multiprocessados, com açúcar, com frutose, com farinha branca, e isso está muito mais associado tanto a doença hepática gordurosa, quanto algumas questões que podem contribuir, como desbiose intestinal e ter um intestino que possa provocar mais inflamação no fígado. Eu vou contar um caso que eu tive de uma paciente, era uma paciente jovem, magra, e ela me procurou porque ela tinha um pouco de inchaço no abdômen. Aí eu pedi os exames de sangue, ela veio assim com a função hepática, tudo, a TGO, TGP, tudo acima de 300, um gama de GT de 420. E aí ela foi fazer uma eco, o meu colega, porque a ecografia eu falei no início, porque é o exame que o convênio paga e é o nosso primeiro rastreio. Exato. Depois que aparece isso, a gente acaba investigando mais a fundo. E esse meu colega me ligou, ele disse, olha, ela está com uma esteatose grau 3 na eco comum, tu imagina como é que ela não estava se fosse um exame mais aprofundado, e ela não bebe. Aí quando ela voltou comigo, ela inclusive ela tinha consultado com uma colega, que era gastro na época, e ela disse, olha, tu só não pode beber. Ela fez outros exames e não chegou a conclusão nenhuma. E ela disse, tu não pode beber álcool com esses exames. E quando ela voltou para mim, ela disse, doutora, eu perguntei, como é que é a tua alimentação? Daí água, ela disse, doutora, eu só tomo água e suco. E daí eu perguntei para ela, suco de quê? Aí ela disse, de laranja. Aí ela tomava suco de laranja coado umas 4 a 5 vezes por semana. E aí eu expliquei para ela sobre a frutose. Então a frutose, às vezes, né, tu toma um suco que é natural e pode ser algo que sobrecarrega o fígado também. Então são várias coisas que a gente vem observando que é uma coisa simples, né? E essa paciente, acho que a gente levou 1 ano para conseguir, daí eu tirei, né? Não só o suco da laranja, como a própria laranja. Porque a frutase da laranja, ela está no bagaço. Né? E aí se tu usar o suco coado, tu ingere só a frutose, e a frutose da pera e da laranja seriam as duas, só que a pera dificilmente vai usar ela coada, né? Então esse é um adendo que eu faço de como uma coisa simples pode levar a uma doença tão séria. Doutor, a esteatose ela pode dar sintomas ou não? Tipo, essa paciente ela tinha só um inchaço no abdômen, que provavelmente até nem necessariamente seria dela. Perfeito, doutora Juliana, perfeito. Na maioria das vezes esse inchaço tem correlação com outras coisas, uma dispepsia funcional, tolerância à lactose, que é altamente prevalente na nossa 20% dos adultos vão ter, então muito mais fácil. E não chega a ser uma doença, é simplesmente uma intolerância, né? Mas eventualmente pode ter, quando tiver, especialmente se o fígado está mais inflamado, pode ter algum cansaço, algum desconforto no lado direito, embaixo das costelas, que é onde fica o fígado, né? Então, no caso dessa sua paciente com enzimas hepáticas muito elevadas, isso mostra uma inflamação muito grande. Inflamações maiores, né? Eventualmente até agudas, com 5, 10 vezes a TGP elevada, elas são as que mais causam dor no fígado. Essas alterações discretas, e aí que a gente recebe muito paciente, às vezes com 10, 15 anos, consultando e dizendo, não, mas sempre me foi dito que era bem baixinho, mas é esse baixinho contínuo que é o grande perigo, né? Então, se for esperar, em geral, nós temos um silêncio dessa doença superior a 10, 15 anos, né? Se nós tivermos uma doença hepática via de regra com sintomas, nós temos ou uma doença hepática aguda, como uma hepatite, ou nós temos uma doença muito avançada, né? Então a gente não pode considerar a sintomatologia como critério diagnóstico para a doença hepática gordurosa, né? A gente tem que considerar realmente mais o perfil epidemiológico, assim, para as pessoas entenderem no contexto que a pessoa se insere. Ela está inserida nessa pessoa que tomava 5 copos de suco por dia, né?
Eu sempre brinco assim, se suco fosse bom, ele já vinha pronto na árvore, né? O que vem lá é a laranja, a maçã, que são muito saudáveis se comidas com parcimônia também, não é? Então, assim, a quantidade de suco, e o suco de caixinha, que é muito fácil de comprar, é mais perigoso ainda, com frutose adicionada. Então, às vezes a gente demoniza o suco, mas eventualmente um copinho de suco no fim de semana não vai provocar grandes doenças, mas a pessoa tomar todos os dias, ainda mais de uma vez por dia, e ela não pode tomar, ela tem sobrepeso, ela tem diabetes, ou ela tem a tendência a ter essa doença que tem um fator genético importante, né? Então essa alimentação deve ser mais voltada para a fruta, para as coisas como tu muito bem falaste, que tem o bagaço, que tem a fibra, né? Medicamentos podem levar a esteatose hepática? Sim. Por isso que o nome hoje é doença hepática esteatótica, se tirou gordurosa o ano passado, vem mudando, doença hepática esteatótica. Claro que isso é da especialidade. Eu acho bacana mesmo é dizer doença hepática gordurosa e não tem problema nenhum, porque é muito mais fácil das pessoas entender. Eu tenho gordura no fígado, tá tudo certo. O nome não importa tanto. O importante é identificar as pessoas em situação de risco, fazer uma avaliação dessa pessoa, que a gente na medicina chama de estadiamento dessa doença, seja com exames inicialmente com uma ecografia, que é o método de escolha, não é porque a pessoa tenha suspeita de doença que a gente vai saindo pedindo uma ressonância. Isso não é correto do ponto de vista de fazer em toda a população, nem possível, como tu bem disseste, alguém tem que pagar uma conta e ela é cara, né? Então, identificar as pessoas que estão em risco é fundamental. Isso começa, se for no SUS, lá na atenção primária, porque a gente consegue, com simples exames de sangue, ver se essa pessoa está com um risco maior de desenvolver uma doença como cirrose e mandá-la para um especialista. E um simples exame de sangue, como TGO, TGP e plaquetas, a gente calcula um índice lá, chamado FIB4, quem pode pedir para o seu médico, TGO, TGP e plaquetas, bota em calculadora e vê se precisa de especialista já assim. Ótimo, informação importante essa, porque são exames simples. Simples e baratos. Muitas vezes, o que a gente vê hoje, né, doutor Eduardo? Os médicos muitas vezes pedem os exames, mas não relacionam, tipo TGO e TGP com plaquetas. Então é importante essa relação, né, que a gente tem. Uma coisa muito comum que a gente observa é pacientes com níveis, por exemplo, de triglicerídeos e de colesterol muito elevado, que às vezes nem é diabético, mas tem um nível muito elevado com esteatose. Exato. Né? Então isso é algo também que quem tem colesterol, por exemplo, muitas vezes não tem a gente, como o gineco, o senhor mesmo falou no início, a gente tem o hábito de pedir esses exames. Então, aquele médico que não costuma pedir, né, a ecografia, por exemplo, abdominal ou de abdômen superior, se o paciente tiver um nível elevado de colesterol e de triglicerídeo, de pensar numa esteatose hepática, né? Então, exatamente, porque é uma das causas, né, a dislipidemia. Então, a presença da imagem na ecografia de esteatose com um critério cardiovascular, seja uma hemoglobina glicada, da glicose alterada, seja triglicerídeo, ou está tomando remédios, mas o triglicerídeo normal, mas está tomando remédio, está tomando uma estatina, então está com triglicerídeo normais, mas só o fato de tomar já. Importante, doutora Juliana, que essa integração agora da síndrome metabólica, ela vem muito forte. Da gineco, hoje em dia a gente assiste palestra de ginecologia assim com uma fome de aprender sobre climatério e menopausa que está altamente relacionado com a questão metabólica na saúde da mulher, né, nesse período aí importante da vida. Tem uma doença, na verdade não seria uma doença, mas é uma entidade que está presente. Eu brinco que eu sou um ovário policístico, né? Assim, tem uns que chamam de ovário policístico, outros de síndrome de ovário policístico, que eu acho que essa doença seria talvez a paciente que chega na menopausa, né, acima do peso, porque eu digo que a paciente com ovário policístico é a paciente que ela tem que ter um cuidado desde a adolescência. Eu brinco que eu sou um ovário policístico com 54 anos que deu certo, né, que eu tenho cabelo, eu não virei obesa, não sou diabética. Então, eu sempre sou um espelho para as minhas pacientes, porque o ovário policístico, muitos anos, se tratou só com o anticoncepcional. Exato. E o ovário policístico, ele tem resistência à insulina, tendência a diabetes, é uma paciente que, ela, além de ter intolerância a
a glicose, ela também tem uma intolerância ao carboidrato. Então, essa paciente ela tem uma vontade muito grande. Então, eu acho que esse grupo, por exemplo, se ele não for bem manejado, eu tenho o privilégio de ter pacientes que eu acompanho há quase 30 anos. Então, tu vê a evolução dessas pacientes, que muitas estão me acompanhando na idade, de tu ver que é importante chegar nessa fase do pré-menopausa e menopausa com isso organizado. Então, eu não consegui fazer essa estatística porque eu não tenho tempo, mas eu tenho quase certeza que mais de 30% das pacientes que vão para a bariátrica, por exemplo, que a gente falou com a paciente agora há pouco, são pacientes com ovário policístico mal conduzidos. Então, por exemplo, dentro da ginecologia, eu digo que a gente tem alguns, por exemplo, tem um anticoncepcional injetável ali, que eu digo que é uma tragédia para a vida da mulher. Eu não vou falar o nome, né, para não me comprometer, mas eu brinco que eu não tenho inimigas, mas se eu tivesse, eu daria. Então, é um método contraceptivo que é usado muito no SUS, que na paciente que tem ovário policístico, porque o ovário policístico, além de todas essas coisas que eu já falei, ele também engloba lá a desbiose intestinal e toda sim. Né, a implicação que tem. Então, esse grupo de pacientes, tanto a menopausa, pré-menopausa e ovário policístico, endometriose, são 4 entidades que estão muito associadas com a esteatose. Né? O ovário policístico é praticamente irmão gêmeo da gordura no fígado, então, né? Eu só quis fazer e são pessoas que mais jovem têm essas questões metabólicas, mas as pessoas que não têm, que passam pelo climatério, acabam perdendo. Eu não vou ensinar mestre em estrogênio, né? Mas eu entendo pouco disso, mas sei que existe uma proteção estrogênica que deixa a mulher um pouco menos, digamos, suscetível ao risco cardiovascular antes do climatério, em comparação aos homens. E aí nós temos eu digo que é algo interessante, né? Porque o ovário policístico e a endometriose, eles são 2 doenças causadas por predominância estrogênica. Quando tem um desequilíbrio, né, de mais estrogênio que progesterona. Tinha um médico de Minas, que eu era muito fã dele, chama-se Lucas Viana Machado, nem sei se ele está vivo ainda. Ele já era bem velhinho. Então ele dizia, né, que o ovário policístico, o diagnóstico literalmente está na cara, porque a paciente ela é acima do peso, ela tem pelos, ela tem espinhas, ela tem o cabelo ralo, o cabelo oleoso. Então essa paciente ela é fácil de diagnosticar. O que a gente vê muito às vezes é a dificuldade de conduzirem assim, né? E hoje a gente tem muitas especialidades que acabam ainda conduzindo o ovário policístico. Então essas mulheres, a gravidez piora muito essa fase. Então essa paciente com ovário policístico, se ela é engravida, porque eu digo que a mulher tem várias fases, né? Então a criança, adolescente, a mulher na idade da menarquime, a mulher grávida, daí a mulher com outros problemas, né? Tipo, com ovário policístico é uma, com endometriose é outra. E aí tu tem predominância de estrogênio nessa fase, é uma desgraça. Aí tu vai para a menopausa, tu tem deficiência de estrogênio. Essa metáfora ali entre as duas que a gente tem que achar um equilíbrio, né? Porque essa paciente que vai para a menopausa com desequilíbrio do estrogênio é aquela paciente que vai ter um risco maior de câncer de mama e uso de hormônios. Então, quase 30 anos na medicina, com 2 irmãs com câncer de mama, eu estudo muito essa parte para a gente chegar, porque eu digo que a menopausa é uma fase que a gente tem que ter, se preparar para poder usar o hormônio. Como se fosse um bônus. Eu me comportei direitinho durante a minha vida para me chegar nesse momento e poder usar o hormônio sem ter os prejuízos, né? Exato. E entrando nessa da esteatose hepática, tipo a reposição de estrogênio, por exemplo, via oral. Eu tenho a Silvia que vai fazer um podcast com a gente falando sobre os testes nutrigenéticos. Eu fiz o meu, então ali apareceu que eu tenho um polimorfismo numa enzima que degrada o estrogênio no fígado. Então, na paciente que tem esse exame, é uma paciente que ela tem contraindicação, não é absoluta, mas muito importante de não usar oral, a via de administração. Né? Então, essa paciente provavelmente vai ser aquela que vai ter um risco maior de esteatose em uso de reposição hormonal, por exemplo, com estradiol, né? Oral. Então, ela teria que ser por outras vias, transdérmica, né, que a gente tem disponível. Perguntas. Chegou uma paciente para mim com esteatose, né? Então o doutor Eduardo, ele tem um exame que ele faz que é mais apurado e que vai me dar realmente... O senhor pode falar sobre esse exame que o senhor faz e que não tem muitos aqui no Rio Grande do Sul, né? Além da ecografia que a gente pode usar para o diagnóstico da esteatose mais claramente, assim? Exato. Então, o exame ele é chamado elastografia hepática. Existem alguns tipos de elastografia hepática. Por FibroScan, o mais validado mundialmente, é um equipamento francês. E depois existe por ultrassom, que são várias máquinas fazendo por aí. Normalmente quem faz não é hepatologista, é o ecografista.
E por ressonância magnética, assim. Inclusive, saiu um artigo de uma referência mundial em métodos de avaliação não invasiva das doenças hepáticas, não só a esteatose, agora no mês de julho, mostrando, então, quais são os métodos mais validados na população. E aí nós teríamos, então, aquele lá embaixo, o exame de sangue, para só fazer uma triagem grandona, assim, que é o FIB4, que é TJ, TGP e plaquetas. Depois nós temos um exame que não tem disponível nos laboratórios, que é o ELF, e a elastografia transitória, que é diferente da ultrassônica. A elastografia transitória é o FibroScan, a marca só tem ele, então, e tem um representante exclusivo no Brasil. No Rio Grande do Sul tem eu não sei se são 2 ou se são 3 equipamentos desses mais modernos que veem fibrose e gordura. Então o FibroScan, como o próprio nome diz, ele vê fibrose, mas também quantifica num número a gordura. Então se tu tá com a tua paciente lá com ovário policístico ou no climatério e tu faz o diagnóstico, porque é muito importante, doutora Juliana, entender que nem todo paciente precisa de um hepatologista. Que o melhor médico para tratar a esteatose do paciente é o médico que cuida do paciente. Então para que eu uso o FibroScan? Porque o grau de fibrose são cicatrizes que vão se depositando no lugar da inflamação. Como eu cortasse aqui agora, vai formar uma cicatriz durinha ali, fica, né? Isso fica no fígado, mas emaranhado nas células, não é um lugar só. As pessoas às vezes entendem que a gordura no fígado é uma capa de gordura. Não, é dentro das células, em todo o fígado. Da mesma forma, essa inflamação que aumenta TGO e TGP, é entre as células essa fibrose e vai endurecendo o órgão. Então, quanto mais duro o órgão, a expressão máxima da dureza do fígado é a cirrose, né? Que é muita cicatriz, vão formar nódulos, bolotas de fibrose. E esse exame, ele foi comparado com biópsia, é o que mais tem validação na literatura médica mundial. Veja bem, nenhum consenso de doença hepática gordurosa deixa de colocar o FibroScan como primeira alternativa. Ele coloca sempre o FibroScan e depois, ou outros métodos, né, se não tiver o FibroScan. Então o FibroScan, eu faço os 2 métodos, conheço os 2 métodos, ultrassom e FibroScan, ele é, dentro da hepatologia, o mais validado. E tem a grande vantagem de ser um equipamento portátil, um aparelho de ecografia, tu não consegue botar no carro e levar para outro consultório. E o de FibroScan, ele cabe numa malinha de avião, e é bem mais caro do que um aparelho de ecografia, chega a custar 3 vezes mais. Então talvez por isso também os hospitais não comprem, né? Pelo preço e porque não faz eco, ele só faz elastografia. E ele permite também eu dar um número, por exemplo, se eu tenho acima de 248, é medido em decibéis a gordura, eu tenho uma esteatose grau 1. E eu consigo, claro que se eu tenho uma fibrose F2, até F2 pode ficar com a doutora Juliana no consultório, que ela sabe tratar muito bem, desde a adolescência, essa menina, essa moça, essa mulher com esteatose. Pode ficar com o seu cardiologista, pode ficar com o seu geriatra, se for na faixa etária de geriatria, com o seu clínico. Então, o seu endócrino, né? Por favor, as principais especialidades nessa área. Então, assim, às vezes a pessoa tem um entendimento médico ou o paciente, eu tenho esteatose, eu tenho que ir para o hepato. Pode ir, nós gostamos muito de atender isso e queremos atender isso, não importa se é grave ou leve. Mas obrigatoriamente tem que ir para o especialista aquele que neste exame FibroScan deu F2 ou mais. Porque acima de F2, que é grau de fibrose moderada, F0 nenhuma fibrose, 1 pouquinha, F de fibrose 2 moderada, 3 severa pré-cirrótico e 4 cirrose. Né? E ainda assim eu posso ter uma cirrose mais ou menos, e uma cirrose muito avançada, e o FibroScan vai dizer. E ainda assim o FibroScan vai dizer também se a doutora Juliana, que deu o tratamento, que orientou a dieta, que deu medicação para o diabetes, para o colesterol, vai dizer também se reduziu essa rigidez. Então eu posso, mesmo já tendo cirrose, fazer um FibroScan hoje e ter um resultado de 18 kPa, que é uma fibrose bem avançada, e eu vou tratar essa pessoa, vou emagrecer a pessoa, a doutora Cíntia vai fazer um procedimento de balão ou de cirurgia, de endoscopia bariátrica, ou uma cirurgia bariátrica aberta, ou os medicamentos novos que estão aí para ajudar as pessoas com síndrome metabólica,
eu posso daqui a um ano avaliar, né? Então, se for para fibrose, eu posso pedir a cada ano. Sim. Se for para esteatose, se quiser pedir antes, não obrigatoriamente, mas eu posso mostrar, olha, tu tinha 330 de gordura no fígado. Agora tu foi para academia, tu cuidou melhor da tua dieta, tu parou de tomar 5 copos de suco por dia, ou diminuiu aquele vinhozinho 4 vezes por semana. E isso vai fazer uma mudança nessa dureza do fígado. Então eu consigo mostrar que esse paciente está piorando com o FibroScan ou que esse paciente está melhorando. Então eu não só diagnostico, quanto eu digo a gravidade e quanto eu posso dizer para o paciente que ele está piorando, eu tenho que ficar mais, digamos assim, ligado com as complicações da cirrose e câncer. Ou eu posso ver também que esse paciente melhorou e incentivá-lo, inclusive, claro. Né? Poxa vida, que legal, tu está indo na academia 4 vezes por semana, foi sedentário a vida inteira, fez uma mudança de estilo de vida, que é o principal. A gente não pode pensar que tudo é remédio, tudo é cirurgia, tudo é procedimento, né? Principal em qualquer doença, né, doutora Juliana? Em qualquer especialidade é estilo de vida. Eu fiz em medicina de precisão, onde a gente estuda mais a epigenética. Exato, isso é muito importante. Então, é estilo de vida. Então, é alimentação, atividade física, sono. Então, eu acho que é o futuro, né, da doença, né? Doutor Eduardo, o FibroScan, a ecografia a gente sabe que, em princípio, encher a bexiga ali para fazer a parte de baixo, na parte de fígado não precisa preparo. O FibroScan, ele precisa de algum preparo especial? Só 3 horas de jejum. Só. Então, assim, a pessoa, por exemplo, for fazer um FibroScan às 11 da manhã, ela pode tomar café às 7h30, 8 horas e fazer um FibroScan. Se vai fazer no meio da tarde, ela pode almoçar. Então, tu quer fazer no primeiro horário da manhã, não vai comer nada, né? Mas são 3 horas só de jejum e mais nada. Não tem que tomar medicação nenhuma. O resultado é na hora. Uma biópsia, ele é substituto da biópsia de fígado, que fique bem claro isso. Então, uma biópsia de fígado é uma agulha grande que se coloca entre as costelas, se tira 2 fragmentos do fígado de 1 centímetro, se manda para o formol, sabe muito bem, né? Então, é ginecologista também. E se espera uma semana, 10 dias o resultado. O FibroScan, em 10 ou 15 minutos, o paciente sai com o laudo dele embaixo do braço para levar para o seu médico. Menor risco, né? Não tem risco nenhum, né? Então, assim, ninguém quer ser teu fígado, ninguém hoje em dia quer furar o fígado mais. Ainda se faz biópsia em caso de dúvidas diagnósticas. Mas quando eu sei é doença hepática gordurosa, eu não vou fazer biópsia jamais, a não ser em pesquisas clínicas, né? Mas na prática não tem sentido, seria até um erro. Sim. Doutor Eduardo, por exemplo, assim, ali a gente aprendeu que TGO, TGP e plaquetas é um índice, né, que é importante, né, nessa classificação. Quando que eu posso encaminhar para o senhor para fazer o FibroScan, por exemplo? Eu tenho uma paciente ali que eu fiz TGO, TGP, fiz plaquetas, na eco ali pode até aparecer uma esteatose grau 1. Qual é a paciente que eu devo encaminhar para fazer o FibroScan? Esse FIB4, ele dá um resultado de números, né? Então, assim, se ele tiver acima de 1.3, bem simples. 1.3 é um número mágico, assim. Tá lá no SUS, na atenção primária, ou tá no convênio, ou tá no particular. Se o FIB4 der 1.3, tem que ser referenciado para fazer FibroScan. Tá, ótimo. Tá? Então, assim, até 1.3, vai dizer que não faz FibroScan. Não. Eu acho que o ideal seria fazer em todo mundo. Mas, digamos assim, se existe uma limitação financeira, oferta de recursos, ou seja, para o convênio, ou para a pessoa mesmo, né, ter que fazer escolhas, às vezes, no seu orçamento, se tiver acima de 1.3, tem que fazer. Tá? E, bom, aí esse FibroScan, se tiver... Aí é outro número, né? Acima de 8, essa pessoa tem que ficar já no hepatologista, né? Então, que seria mais ou menos F2, né? Que é um ponto de corte. E importante que o FibroScan não tem várias marcas. Diferente da ecografia, que um é da Philips, outro é da Siemens, outro é da GE, outro cada máquina tem um ponto de corte. E, na verdade, o ultrassom não pode dizer F0, F1. Ele pode dizer só se tem doença hepática crônica leve, moderada ou severa. E a Sociedade Americana de Ultrassom não preconiza usar essa escala de F0, F1. Os convênios não pagam isso? Os convênios pagam elastografia, principalmente ultrassônica. Mas a Agência Nacional de Saúde, ela diz que quem tem que fazer FibroScan é o ultrassonografista, não FibroScan não, elastografia, o ultrassonografista, o hepato, o cardio e o endócrino. O gastrohepato, o cardio e o endócrino.
Mas aqui no Sul a gente briga, assim, os convênios não querem, eles querem mandar para o ultrassom, né? Que não é o método mais validado. Então, infelizmente, a gente está lutando para isso, né? Em termos de custo, é muito alto? O aparelho é muito caro e a manutenção é muito cara. Ele tem 2 sondas, que é a M, para pessoas não obesas, e a XL, como o próprio nome diz, que nem roupa, né? XL, para pessoas obesas. E essa manutenção dessa sonda, o aparelho de custar muito caro, elas são anuais, né? Então, a gente precisa mandar para São Paulo, para a empresa que representa ele exclusivamente no Brasil, mandar de avião para São Paulo essas sondas, e a manutenção disso é muito caro, né? Então, se quiser falar, um exame de fibroscopia custa ao redor de R$1.000, né? Não é uma coisa impossível. Não é uma coisa, eu acho que é um bom investimento. Sim, para o paciente que realmente a gente fazer uma biópsia de fígado, fazer muito mais caro uma biópsia de fígado. E também um exame bom, que não é na minha opinião, porque a minha opinião não é o que conta na ciência, né? O que conta são as pesquisas. As pesquisas mostram que a ressonância, a elastorressonância é muito boa, porque ela vê todo o fígado. Mas, eventualmente, é claro, numa elastorressonância, tu vai ter só em hospitais terciários, e nem todos os hospitais têm elastorressonância, que é um ótimo método. Tá? Mas isso sai muito caro também. Então sai mais caro que um fibroscan. E tu tem que entrar dentro de um buraco, né? E ficar lá. É mais complicado. Então o fibroscan é no consultório, fazem 15 minutos e a pessoa sai com o laudo na hora. Por um valor inferior a uma biópsia ou uma ressonância. Doutor Eduardo, o senhor é patologista, né? A gente está com uma paciente com esteatose, já confirmada com o seu fibroscan. Condutas, assim, algumas dicas, assim, para paciente que tem esteatose, além do que a gente já falou. Tem algum tratamento específico? Tem medicação? Não existe uma medicação, é só dieta, atividade física, né, no tratamento da esteatose? Esse é um momento, doutora Juliana, é um momento, digamos assim, mágico na hepatologia esse ano de 2025, assim, porque do ponto de vista, claro que já tinha alguns medicamentos com eficácias muito limitadas, né? Então a gente entra quando a gente fala em tratamento da doença hepática gordurosa, a gente tem que pensar no tratamento comportamental, que é o principal, que é mudança de estilo de vida. Então, tudo que tu já falaste aqui, a gente já conversou sobre dieta, sobre atividade física regular, 150 minutos por semana, musculação, ou quem não pode fazer musculação, fazer pilates, que é exercício resistido, né, que aumenta a massa muscular e diminui a resistência insulínica, e um pouco de aeróbico. 150 minutos é o mínimo por semana, que é o recomendado pelas sociedades de fígado, né, e cardiologia também. E a dieta, né? A dieta mais próxima das coisas com menos processada, a carne vermelha, que nós temos um consumo muito alto. Então, tu falaste em polimorfismo genético na tua área, nós temos polimorfismo genético chamado, o mais comum é chamado PNPLA3, que ele vai te dizer o risco maior ou menor de ter cirrose, maior ou menor de ter câncer de fígado e, inclusive, vai te dizer se tu pode comer mais carne vermelha ou não, né? Porque as pessoas que têm o polimorfismo ruim, que vem o GG, a letra G nesse polimorfismo é ruim, elas não podem comer carne vermelha mais do que 2 vezes por semana. E não é comer 2 vezes por semana um churrasco, é 2 vezes um pedaço pequeno. Então, ele é importante no sentido de avaliar o risco dessa pessoa complicar mais tarde e dizer, olha, teu caso pode ser mais grave por causa da genética. E depois do tratamento comportamental, a gente tem os tratamentos que tu já abordaste, ou endoscópicos e cirúrgicos, como a cirurgia bariátrica, que a gente não vai pormenorizar aqui, e o tratamento medicamentoso. Então foi aprovado nos Estados Unidos 2 drogas, uma que só mexe praticamente dentro do fígado, que é um agonista tiroidiano hepático, não é hormônio da tiroide, não pensa que Puran vai resolver a esteatose. É um hipotireoidismo dentro do fígado, dos receptores da tireoide hepáticos. Então, chamado resmetirom, aprovado nos Estados Unidos, caríssimo. Caríssimo, não aprovado no Brasil. Está em bula, então, americana pelo FDA. E que chegaria no Brasil a quase R$100 mil mês. É impossível, né? E aí, né?
que está todo mundo usando, porque entrou em bula agora no segundo semestre, a semaglutida. Então, a semaglutida, que é o análogo GLP-1, depois veio a tirzepatida, vem a survodutida em 2027, que é um agonista triplo, mas assim, em bula para esteatose, o que nós temos aprovado é só a semaglutida. É claro que os outros vão ser bons também, mas ainda não tem estudo, que a gente chama de fase 3 pronto. O estudo de fase 3 é aquele que me autoriza a prescrever o remédio para determinada doença. Então, isso é muito importante salientar. Tá? Então, evidentemente, essa medicação, a semaglutida, que agora tem 2 marcas no Brasil sendo vendidas, ela tem 3 indicações de bula, que as que vocês já sabiam, obesidade e diabetes, e agora, para pessoas com esteatose hepática com grau de fibrose acima de F2, né? Então, a gente está autorizado a prescrever e é o que a gente faz todos os dias no consultório, porque são muito eficazes as medicações. Excelente. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Como é que a gente lhe encontra? @Dr. Eduardo Emerim, com M de Maria no fim. Lá tem meus contatos, tá? E o senhor tem o seu trabalho em Porto Alegre? Sim, eu tenho consultório na Mostardeiro e atendo também na clínica Qualos, no Centro Clínico da PUC. E agora há pouquinho tempo, então estou atendendo com a doutora Cíntia Pressa em São Leopoldo. Muito obrigada, doutor Eduardo, pela sua brilhante explanação, que é um assunto diário nosso do consultório. A explanação só pode ser boa se a entrevistadora for excelente, Querido, senão não sai nada de bom. Amado, muito obrigado muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal.